Bem, meus irmãos, vamos fazer hoje mais um evangelho. O sacrifício mais agradável a Deus. E que Deus nos abençoe, né? Se, portanto, quando apresentares tua oferenda no altar, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixe tua oferenda aos pés do altar e vai antes reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta para ofertá-la. São Mateus. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com o teu irmão antes de apresentar a tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar-se a Ele para ser perdoado, Ele próprio deve ter perdoado e que, se tiver algo contra um de seus irmãos, deve tê-lo reparado. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo mau pensamento. Ele materializou-se esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, devia conformar suas palavras ao uso da época. O cristão não oferece dons materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito adquiriu ainda uma força, pois oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua oração será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Aí está o que Jesus ensina por estas palavras. Deixe tua oferenda aos pés do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, se quiseres ser agradável ao Senhor. O sacrifício do Espírito é o de limpar o coração para comunhão com Deus ser verdadeira. Então, meus irmãos, sacrifício mais agradável a Deus. Deus não quer que seus filhos sofrem. Ele não quer que seus filhos fiquem penando, sentindo ódio e orgulho, porque ele não criou o ódio, nem o orgulho, nem a dor. Isso é coisa dos seres humanos. Então, não adianta nós irmos a um templo espírita, a uma igreja católica, a um templo evangélico, porque virou obrigação. Eu vou no templo hoje, eu vou na igreja. Muitas pessoas vão por obrigação, porque fazendo isso estão bem com Deus. Mas não adianta, essa pessoa não vai de coração aberto, de coração limpo. É isso que o Evangelho de hoje está nos ensinando. Que Deus quer, sim, que quando a gente for no templo, para estar em comunhão com Ele, porque tem pessoas que acham para estar em comunhão com Deus tem que estar numa igreja, no templo espírita, numa igreja católica. Mas nós temos que estar em comunhão com Deus conosco mesmo. A nossa alma deve ser o altar de Deus, é ali que nós temos que estar em comunhão com Deus. Mas nós vamos ao templo, né? O templo de pedra, né? Nós devemos ir com o coração aberto, sem ódio, sem raiva de ninguém. Aí, chegando na igreja de coração aberto, as nossas preces serão ouvidas, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos serão ouvidos, porque foi feito por um coração puro. A pessoa chegou ali com toda a humildade, pediu força a Deus para ajudar a resolver certos problemas, ou está agradecendo por uma graça, por uma bênção que recebeu, né? Aí essa pessoa está de coração aberto ali naquele momento, os espíritos de luzes vão estar ouvindo. Aqui fala os anjos de Deus, né? Mas os espíritos de luzes são anjos de Deus. E eles também estão nas igrejas, nos templos espíritas, nos templos budistas, né? Então, eles vão ouvir a nossa prece e vai levar o nosso pedido aos pés do Senhor, né? Nenhuma prece feita com fé fica sem ser atendida. Então, cada pessoa, cada religião tem os seus preceitos, né? E a igreja evangélica, ela acha, para ela, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus, mas os Espíritos Santos de Deus são
para nós espíritas são os espíritos de luz que nos assistam. Então, numa igreja evangélica, os espíritos de luz estão lá. Quando ele vê ali uma pessoa rezando, pedindo café, ou pedindo alívio de uma dor, eles vão lá e dão passe nas pessoas. Eles curam em nome de Jesus, eles curam. Só que para o pastor, para as pessoas que eles estão, o Espírito Santo de Deus me tocou e me curou, despertou em minha fé a força. Agora encontrei a verdadeira fé, porque o Espírito Santo de Deus me tocou. São os espíritos de luz. Então, eles acreditam assim, então, que eles continuam com a fé dele. Importante eles acreditar em Deus, acreditar em Jesus, né? Então, meus irmãos, às vezes as pessoas vão num centro espírita e pede ajuda porque fulano está perseguindo, está fazendo mal. A gente fala, né? Os guias, ou a gente mesmo fala, reze para a pessoa que está te perseguindo. Não vou rezar, não está me perseguindo. Eu ainda vou rezar para ela? Para quê? Para ela ter mais força para me perseguir? Eles não compreendem. Então eles vão ali pedir ajuda, mas com o coração cheio de ressentimento. Então como é que você vai ajudar uma pessoa assim? Se ela está com o coração tão duro, né? Então, se ela estiver de coração aberto, ela vai ouvir e vai compreender, porque os espíritos de luz, os espíritos que estão ali incorporados, eles explicam a importância, como Jesus ensinou: orai pelos que vos perseguem, né? Fazei de um inimigo um amigo. Então, quando essas pessoas compreendem, ela rezar de coração para aquelas pessoas que estão perseguindo, aquela pessoa vai acabar amenizando, deixando ela em paz. Se ela pediu, né, com o coração aberto, que aquela pessoa que estava perseguindo tivesse felicidade, que tivesse paz, se ela for rezando, aquela pessoa vai parar de perseguir. Então, quando ela for na igreja, ou numa igreja católica ou espírita, ou no templo espírita, ou numa igreja evangélica, rezar de coração aberto vai ser atendido. Mas não adianta a pessoa ir no templo, orar ali, e quando chega lá fora, vê aquela pessoa que está perseguindo, ou com quem ela não combina, e ali começa a tomar aquela quebra-perna, tomar aquele isso, desejando opção de coisa de mal, não adiantou nada. Ela não foi ali na igreja, não ficou ali rezando e pedindo a Deus de coração aberto. Então, seus pedidos não vão ser atendidos. Apenas quando ela estiver realmente de coração aberto. Mas a vida está aí nos ensinando, né? Então, uma hora a gente aprende, né? Então, muitas pessoas estão aí quebrando a cabeça, fazendo coisas erradas, até nem sabem como orar por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, por não entenderem a maneira certa de se posicionar perante a Deus para pedir uma ajuda, para agradecer, para pedir um socorro para um filho doente, né? Então, até para orar é preciso essa pessoa saber. Tem pessoas que já têm aquela humildade, aquela simplicidade para chegar no templo de coração aberto e falar: ô Senhor, aquele meu vizinho está implicando tanto comigo, os filhos dele jogam pedra na minha janela, e quando eu vou falar ele ainda briga comigo, me xinga, me impõe nomes feios. Ô Senhor, tente piedade de mim. Fazei com que esse meu vizinho, os filhos deles, não façam mais isso. Eu gosto deles, não tenho nada contra eles e eles me perseguem. Eu não sei porquê, Senhor, mas tenha de misericórdia de mim e desses meus vizinhos, para que eles possam ter paz e eu também posso ter paz. Aí sim, essa oração vai ser ouvida, né? Que aquele vizinho vai parar de implicar e quem sabe no futuro se tornam grandes amigos, né? E muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que frequentam a nossa casa com um sorriso largo, nos abraçando, mas no coração nos desejando todo mal. Então, quando formos ao templo de Deus, seja no templo de pedra ou no templo de Deus, que é a nossa alma, vamos estar com o coração limpo para pedir, né? Com o coração limpo, com a nossa mente limpa, sem ódio, sem rancor. Vamos orar com fé, né? Às vezes eu penso assim que quando eu estou fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu pareço mais uma beata, né? Falando de Jesus, falando de Deus, da Virgem Maria. Mas eu gosto tanto de falar de Jesus, da Virgem Maria, me dá uma paz tão grande. Eu lembro que teve uma época quando eu morava em Itabirito, eu gostava muito de ler a Bíblia,
e a minha casa tinha 2 andares, né? Então, quando eu estava na parte de baixo, que às vezes, quando eu tinha um tempo, eu parava para ler a Bíblia, aí eu lia. Quando eu ia lá para cima do quarto, eu carregava a Bíblia para mim. Eu descia, eu vinha com a Bíblia debaixo do braço. Meu marido, você está parecendo uma beata, onde você vai, você está carregando essa Bíblia. E tinha dia que eu tirava o dia para louvar a Deus, cantar e rezar. Isso nos fortalece, meus irmãos. Não importa se somos beatas ou não, se estamos falando de Deus, se estamos falando de Jesus, é porque nós acreditamos. Da nossa boca só sai aquilo que está dentro de nossa alma. Infelizmente, tem pessoas que às vezes falam em Deus, em Jesus, como eu disse, vai lá, visita a pessoa, abraça, eu te amo, você é meu melhor amigo, você é isso, aquilo, mas tudo falsidade, né? E uma hora, aquela pessoa que está recebendo o falso amigo vai perceber que aquela pessoa realmente não é um amigo de verdade. E se ela é uma pessoa boa, de coração aberto, a própria vida vai afastar aquela má pessoa que está ali, porque tudo é sintonia. Então, uma pessoa, quando está fazendo muita coisa errada, digamos assim, na bebida e nas drogas, ela atrai espíritos e pessoas encarnadas que estão na mesma, encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia, né? Então, se um resolve mudar, eu não quero mais isso para minha vida, ele vai mudando a vibração, vai mudando a energia, e aquelas pessoas que aproximavam porque gostavam das mesmas coisas, acaba afastando. Ah, não, você está ficando muito boba, você está ficando beata, você não sai da igreja, você não sai do templo espírita, você não sai da igreja católica, você agora só sabe rezar, credo, que coisa chata, não sabe nem viver mais, não sabe divertir. Então a sintonia vai mudando e aqueles que não estão na mesma sintonia vão nos afastando de nós. Infelizmente, tem pessoas que são sinceras e tem pessoas que ainda não aprenderam a ser sinceras, né? Um dia vão aprender, a vida está aí para ensinar, né? Graças a Deus. Então, se não aprendermos nesta vida, vamos aprender na outra. Então, o sacrifício que Deus nos pede é para que nós estejamos de coração aberto, né? Se a gente ofendeu alguém e vai na igreja, num templo, vamos lá pedir perdão primeiro a esse amigo, vamos nos reconciliar com ele. Se a gente tem que perdoar e a gente não quis perdoar antes, não, deixa eu ir lá perdoar aquela pessoa. Como é que eu vou chegar à igreja, conversar com Deus, se eu não soube perdoar aquela pessoa, não é? Então vamos estar de coração aberto quando formos conversar com Deus. É isso que Deus quer de nós, porque Ele quer que seus filhos sejam felizes. Então, com rancor, com ódio no coração, ninguém pode ser feliz. Com ódio e rancor, nós vamos estar ferindo a nós mesmos. E reconciliar com as pessoas que estão lá de fora. Mas também, quando formos aos tempos, importante reconciliarmos com nós mesmos, nos perdoarmos pelos nossos erros, pelos nossos desacertos, pois somos seres humanos. Estamos aqui, às vezes estamos firmes com fé, mas alguma coisa vem e a gente tropeça. Então vamos nos perdoar por esse tropeço, vamos nos amar mais, vamos nos conhecer melhor. Quando a gente procura estar em comunhão com Deus, nossa mente, nosso coração funciona muito melhor, nos leva ao entendimento, nos leva à compreensão, nos dá força, nos dá fé. Então vamos reconciliar também conosco mesmo quando formos ao templo, né? Pedir uma ajuda, agradecer. Então, tenhamos fé em nós, tenhamos fé em Deus, pois nosso corpo e a nossa alma é um templo vivo de Deus. Vamos colocar rosas, flores, alegria, felicidade nesse templo de Deus que somos nós mesmos. Vamos tirar o lixo, o ódio, o orgulho, o egoísmo. Vamos jogar isso no lixo e não vamos pegar de volta não, para que o nosso coração e a nossa mente seja realmente um jardim de Deus, para quando nós pararmos, seja qualquer momento, para orarmos, aquele templo vai estar perfumado. E assim que entrarmos em sintonia com Deus, Deus vai nos ouvir. Tem pessoas que nunca pararam para conversar com Deus ou com Jesus e numa hora para outra de aflição chegou, oh meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu tô com esse problema, oh meu Deus, como é que Deus vai te ouvir? Você não está sabendo nem como pedir, né? E a gente, conforme a nossa fé, conforme a nossa força,
Quando se joga uma pedra no lago, se você joga devagarzinho, ela vai fazer uma ondinha, que é porque sua fé está fraquinha. Mas se você tem mais fé, você joga, vai mais longe. Aí quando você tem muita fé, que você joga uma pedra com fé e confiança, que seria o nosso pedido, ele vai lá do outro lado da margem e alcança a Deus e alcança Jesus. Então, deixa eu ler aqui para vocês uma coisa que eu escrevi. Ter fé é ter fé é identificar dentro de nós algo maior do que nós, algo maior que o mundo, é reconhecer-se criatura e criador. A fé nos ajuda em nossas realizações, né? Oh, louvado seja. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus os abençoe, que vocês tenham muita luz e muita fé, porque é isso que nos dá força e coragem de seguir em frente. O meu corpo é um corpo de Deus, que Deus me deu para me viver aqui na terra. O meu corpo é um templo de Deus, então vou amar e respeitar esse templo maravilhoso, lindo. Não importa se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou branca, se eu sou negra. O meu corpo é um templo de Deus. Eu sou maravilhosa. Eu me amo. Eu amo a vida. Louvado seja, meus irmãos. Que tenham um bom dia. Fiquem na paz de Deus.